Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Agitados, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Yuan Pro, esse que é basicamente o SUV do tão famoso BYD Dolphin, ou seja, também é 100% elétrico. E nesse vídeo de hoje, como vocês devem saber, é o nosso teste de consumo / autonomia. Lembrando que nós vamos rodar um trecho 100% urbano de aproximadamente 10 km. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. O carro está no modo Eco, modo de regeneração de energia, que eu vou explicar para vocês. Vai no modo alto para a gente recuperar mais energia. E é lógico que a gente vai dirigindo de forma bem econômica para tentar conseguir uma boa média e uma boa autonomia. Lá no final do trajeto, então, a gente vai comparar essa nossa autonomia com aquela informada oficialmente pelo Inmetro. E para começar o nosso teste de consumo, acabei de resetar para vocês as nossas médias de distância, de consumo e até de tempo, tá, pessoal? E é claro que eu já coloquei o ar-condicionado em funcionamento e também coloquei o carro no modo Eco e o modo de regeneração no High, ou seja, o mais alto, justamente porque queremos ser mais econômicos nesse vídeo aqui de hoje. Em outros conteúdos do canal a gente vai mostrar o desempenho, vai pisar fundo, vai testar dinâmica, mas esse aqui é andando de forma bem tranquila, obviamente. E vale lembrar vocês, como eu sempre gosto de citar, que esses conteúdos que a gente faz aqui no canal sobre consumo são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro, porque sempre vai existir variação entre os testes. Isso a gente não consegue anular completamente. Então hoje, por exemplo, tá um dia um pouco mais quente, o carro tende a gastar um pouco mais, principalmente em modelos elétricos, tá? Eles são bem mais sensíveis à temperatura por conta do conjunto de baterias. O ar-condicionado também, a potência que você coloca ele, a gente sempre deixa mais ou menos igual, mas a potência que você coloca também vai interferir aqui no consumo de energia dessas baterias, o trânsito, a quantidade de semáforos abertos ou fechados que você pega e etc. Então a gente tenta sempre reduzir o máximo possível essa variação para ficar mais justo para vocês. Então é só para a gente ter uma ideia. O consumo de carro elétrico, inclusive, é extremamente variável. Mas pessoal, aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento também para ali perto dos comentários dar aquela hypada no vídeo, uma função nova completamente gratuita e que ajuda muito a gente, principalmente se você hypar pagando, aí vai ajudar ainda mais. Bom, eu sempre começo os vídeos aqui de consumo falando sobre conjunto mecânico. Nesse caso não é tão mecânico assim, porque é um modelo 100% elétrico, mas a gente tem um motor posicionado no eixo dianteiro, ou seja, ele traz uma tração somente nas rodas da frente, e ele traz uma potência máxima de 177 cavalos a 16.000 rotações por minuto e um torque máximo de 29,6 kgfm, mas a BYD não especificou a que rotação esse torque está disponível. A gente sabe que em carros elétricos ele é praticamente instantâneo. Pelo menos a sensação que você tem aqui é de que ele está entregue realmente a partir de uma rotação do motor elétrico. Logicamente, junto com esse motor elétrico está uma transmissão como se fosse automática. Em carros elétricos você não tem marchas, por exemplo. É só uma relação para frente e outra para trás. O único elétrico que eu conheço que tem mais de uma marcha é o Porsche Taycan, que tem 2 velocidades. Então em velocidades muito mais altas ele engata como se fosse a segunda marcha. Mas é muito diferente daqueles carros convencionais com câmbio automático que você tem engrenagens que vai passando primeira, segunda, terceira, quarta marcha e assim por diante. Mas é lógico que se a gente está falando de um carro 100% elétrico, não podemos deixar de citar para vocês
a bateria desse conjunto. Ela é a Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, que, explicando aqui de forma bem resumida, em comparação com a NMC, que é níquel manganês cobalto, você tem uma menor densidade energética, então cabe menos energia numa bateria do mesmo tamanho, mas em compensação ela é mais segura e geralmente tem uma vida útil maior também. Então é um perde-ganha, como tudo no mundo automotivo, como tudo na vida, acredito eu, né? A gente sabe que todos os modelos da BYD, sejam híbridos ou elétricos, utilizam essa bateria Blade LFP. E aqui no caso do BYD Yuan Pro, ele tem uma capacidade de 45,1 kWh. Perguntamos isso pro pessoal da marca, mas ainda não confirmaram se essa capacidade é nominal ou a utilizável, porque toda bateria tem uma capacidade, digamos que total, que a gente chama de nominal, mas o que você consegue de fato usufruir no dia a dia é um pouco menor. Então, caso tenham confirmado até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo essa informação aí na tela para vocês. E lembrando, como que você faz a recarga dessas baterias? Logicamente, o método tradicional e, na verdade, o único que realmente você consegue recarregar a bateria é plugando o carro na tomada, seja numa tomada convencional, lógico que vai demorar mais, ou então num wallbox, que é um carregador mais rápido. Mas existe uma outra forma de você mandar energia para essas baterias. Não é exatamente uma recarga, mas a gente tem em praticamente todo carro híbrido ou elétrico a frenagem regenerativa. Como o próprio nome diz, você consegue regenerar um pouquinho de energia. Então, quando você alivia o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele então inverte a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouquinho daquela energia que você estava gastando. Ou seja, não é uma recarga de fato como colocar na tomada, mas recuperando um pouquinho de energia você consegue ser mais econômico. E aqui no painel a gente tem um indicador, inclusive, para mostrar que nesse momento ele está puxando energia da bateria, jogando para o motor elétrico, que então traciona as rodas. Já quando eu tiro o pé do acelerador, ele faz o contrário. Então o motor elétrico já manda energia para a bateria, ele já mostra ali em funcionamento. Em carros híbridos, essa demonstração é ainda mais legal, porque você vê quando o motor a combustão está ligado, quando é só o elétrico, ou em carros 4x4, às vezes, qual dos motores estão tracionando o carro, né, o dianteiro ou o traseiro, enfim. Aqui é um pouco mais simples, mas é legal que você tenha essa visualização no painel de instrumentos. Inclusive, como eu comentei com vocês, nós estamos utilizando aqui a regeneração de energia no modo High, ou seja, o mais alto. A gente tem também o modo Standard, que seria o convencional, e a diferença entre eles é justamente o quanto ele vai regenerar. No modo High ele vai intensificar essa regeneração de energia. Então, quando você alivia o pedal do acelerador, então pisa no freio, você já sente bastante, ó, ele perder a velocidade. No modo Standard, ele deixa o carro um pouquinho mais livre. Então na estrada a gente costuma usar o modo mais baixo de regeneração, justamente para você não ficar freando o carro a todo momento, você deixar ele deslanchar mais fácil. Eu acabei entrando em outros assuntos também muito importantes e não falei sobre dois pontos que eu sempre gosto de citar para vocês. O primeiro é o peso. Aqui a gente tem 1.550 quilos e é importante ressaltar o peso do carro, porque isso está atrelado diretamente ao consumo e até mesmo ao desempenho. Quanto mais peso você levar, mais lento o carro vai ficar e ele vai consumir mais. E 1.550 quilos para um carro de porte compacto, ele tem um porte bem parecido com um Hyundai Creta, por exemplo, você tem um carro um pouco pesado, mas isso se dá por conta das baterias, que realmente tem um peso extra muito grande. Esse é um dos problemas do carro elétrico atualmente. E o outro ponto que eu sempre gosto de falar para vocês é o preço. A gente vai detalhar tudo na avaliação completa, mas é importante citar que esse carro custa hoje R$ 182.800. Ou seja, é quase o mesmo preço do BYD Dolphin Plus de R$ 184.800 que a gente testou aqui no canal não faz muito tempo. Na avaliação a gente vai comparar brevemente também esses modelos para entender qual que compensa mais você levar para a garagem da sua casa. Outra coisa interessante desse painel de instrumentos de 8.8 polegadas 100% digital é que ele tem aqui um indicador também de potência, digamos assim. Aqui na subida, por exemplo, onde a gente tem que pisar um pouco mais, não tem jeito, ele informa que a gente está gastando ali de 14, 15 até mais ou menos
20 kW. Mas quando você freia ou então você tira o pé do acelerador, ele mostra que você está regenerando energia. Então ele fica, por exemplo, menos 5, menos 10, menos 20, menos 30, para indicar, ó. Agora eu tirei o pé, ele tá ali, ó, menos 9, menos 8, menos 7, agora tá abaixando um pouquinho, porque o carro vai perdendo velocidade. Às vezes quando você freia forte, ele chega a menos 80, então ele faz uma regeneração bem mais alta, né? Estamos chegando aqui no final do nosso trecho urbano. Vamos estacionar ali no nosso ponto de sempre, para a gente conferir então como que ficou as nossas médias de consumo, de velocidade e também de distância, né? Vamos parar aqui. O legal é que esse carro tem câmera 360, então você pode, por exemplo, ó, usar essa câmera lateral para parar bem pertinho da guia. Olha que bacana. Vou estacionar o carro, desliguei, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos conferir como que ficou o resultado? Vamos lá então aos nossos números. Confesso para vocês que é uma conta um pouquinho complicada, tá? Mas primeiro, digamos que mais fácil. Rodamos exatamente 10 km, como vocês podem ver. A velocidade média, na verdade, foi de 25 km por hora. Acontece que nesse carro aqui você não consegue ligar somente o primeiro estágio da ignição, então você tem que ligar o carro por completo. Por isso ele acaba caindo ali a velocidade média, mas eu anotei quando a gente chegou foi de 25 km por hora. O tempo vocês podem até desconsiderar, porque ele não mostra precisamente, ele mostra por horas completas. Então aqui, por exemplo, ele está dando mais ou menos meia hora, mas considerando o tempo que a gente está parado aqui, e ele não especifica, por exemplo, se foi 31, 32, 33, 34 minutos. Então desconsiderem, tá, esse tempo do trajeto. O consumo, então, de acordo com o painel de instrumentos, foi de 6,5 kWh a cada 100 km. Lembrando, ele considera os últimos 50 km ali, mas a gente consegue resetar. E como a gente andou somente 10, digamos que não tem interferência alguma nesse quesito. E calculando esses 6,5 kWh a cada 100 km, considerando que a bateria tem 45,1 kWh de capacidade, a gente chegaria a uma autonomia de 693,8 km. Mas isso é muita coisa, até porque o Inmetro informa pra gente 250 somente de autonomia. Mas é claro que pra gente não ter que confiar 100% nesse painel, eu fiz o meu cálculo manual pra gente ter uma ideia. Não que seja um número exato, mas pra gente ter uma ideia. A gente saiu de lá com 45% da bateria e projetando 172 km de autonomia. A gente chegou aqui, na verdade, com 42%, por conta do carro ligado ele já baixou um pouquinho ali, e uma autonomia projetada de 159 km. Então ele gastou um pouquinho mais que os 10 km que a gente percorreu, mas até aí tudo bem, porque a autonomia é dinâmica, ela vai se alterando conforme o consumo. Agora, fazendo vários cálculos para a gente descobrir, então, pela nossa conta manual, a gente fez 13,5 kWh a cada 100 km, mais que o dobro do que esses 6,5 informados no painel de instrumentos. Então, através desses 13,5, entre aspas, manuais, a gente teria uma autonomia definida de 334 km com esse modelo, que já é uma autonomia bem mais condizente, embora ainda fique bem acima do que o Inmetro informa para a gente. Mas lembrando, são 32 graus aqui hoje, então ele gasta um pouco mais realmente nessas condições onde o calor é muito alto. Eu só achei que o computador de bordo me parece muito generoso. Se ficasse uma diferença menor, a gente entenderia, mas como eu disse, pelo meu cálculo manual, a gente fez mais que o dobro desse consumo de 6,5. Mas e aí, o que eu achei desse consumo ou dessa autonomia do BYD Yuan Pro? Se a gente considerar o número do painel, realmente excelente. Fazer quase 700 km de autonomia é o sonho de todo dono de carro 100% elétrico. Mas, pessoal, não vai fazer isso. Até porque a bateria desse carro é pequena, são somente 45 kWh. Tanto é que o Inmetro informa 250 pra gente. Então chegar a 700 km de autonomia é basicamente o triplo do que o Inmetro informa. Então é uma divergência muito grande. Por isso, eu acho melhor a gente confiar mais nesse cálculo manual que eu fiz de acordo com o percentual da bateria quando a gente saiu, quando chegou, faz aquele cálculo para descobrir o quanto a gente gastou, faz a média então em kWh a cada 100 km e depois calcula a autonomia de acordo com a bateria do carro. E aí teríamos então os 334. Eu acho uma média muito boa. Esse carro eu realmente achei econômico, mas essa divergência tão grande de informações do painel para o nosso cálculo manual me espanta um pouquinho.
acho que esse painel de instrumentos aqui do BYD One Pro não é muito honesto. Considerando os 13.5, ele foi um dos carros mais econômicos que já passaram aqui, considerando os elétricos. E falando em economia, é importante citar que o Inmetro ele também informa duas médias em quilômetros por litro equivalentes, que seria para a gente ter uma comparação melhor com carros a combustão. Então na cidade o Inmetro diz que ele faz o equivalente a 44 km por litro e na estrada o equivalente a 35,7 km por litro. Ou seja, comparando com o modelo a combustão, ele realmente vai ser muito econômico, mas a bateria aqui poderia ser maior para entregar uma autonomia um pouco mais interessante. E lembrando, como eu disse para vocês, a autonomia e consumo de carro 100% elétrico é extremamente variável. Então é só para a gente ter uma ideia. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião sobre o BYD One Pro, também quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa autonomia, dessa média de consumo, dessa discrepância do computador de bordo para o nosso cálculo manual. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.